primeiro semestre do ano terminou envolto em alguns fatores de incerteza, com destaque para a situação política em Itália, a ameaça de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e os indícios de abrandamento económico na zona euro e a perspectiva de políticas monetárias mais restritivas, tanto nos Estados Unidos como na zona euro. Em consequência, a volatilidade dos mercados acionistas aumentou de forma significativa, assim como os spreads de crédito das obrigações. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 subiu cerca de 2% e o índice tecnológico Nasdaq valorizou cerca de 10%, ambos impulsionados pelas fortes subidas das designadas empresas FANG, ou seja, das ações do Facebook, da Apple, da Amazon, do Netflix e Google. Pelo contrário, na Europa, o semestre ficou marcado pelas fortes quedas dos mercados alemão e espanhol, na ordem dos 4,5%, penalizados pelas ameaças protecionistas do presidente Trump e pela instabilidade política que levou à substituição do governo espanhol. Igualmente negativas foram as performances dos mercados emergentes, com uma queda média de cerca de 8% no semestre, penalizados pela subida das taxas de juros nos Estados Unidos e pela ameaça de uma escalada das guerras comerciais. Por sua vez, nos mercados obrigacionistas, o semestre ficou marcado pela subida dos spreads de crédito, em particular no segmento de high yield. Com efeito, nos Estados Unidos estes spreads aumentaram para os 360 bps e na Europa os spreads subiram cerca de 90 bps para os 320 bps. Também as obrigações com rating de investment grade viram os seus prémios de risco subirem, embora em menor escala, para cerca de 70 bps, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Igualmente relevante foi o forte aumento do prémio de risco da Itália, na sequência de uma eleição de um governo antissistema. Em consequência, o prémio de risco da Itália subiu drasticamente para quase 3%, ainda que depois tenha terminado o semestre nos 2,4%. Por fim, nos mercados cambiais, destaque para a recuperação do dólar, que medido pelo índice dólar spot apreciou cerca de 2,4%. Na base desta subida esteve em larga medida a perspectiva de subida das taxas de juros nos Estados Unidos e a garantia do Banco Central Europeu de que não subirá as respectivas taxas de juros antes do final do verão de 2019. Neste contexto, durante o semestre agora findo, aumentou-se ligeiramente a exposição a ações, aproveitando a volatilidade recente e as avaliações mais atrativas, em especial nos mercados emergentes. Na componente de obrigações não foram realizadas alterações significativas, continuando a privilegiar os segmentos de high yield e a dívida emergente, neste caso em moeda local. A par dos mercados acionistas europeus, as referidas classes de ativos são as que, na nossa opinião, oferecem as melhores perspectivas de rendibilidade, em especial após as recentes correções de preços e a melhoria das respectivas yields. No entanto, a volatilidade deverá manter-se elevada nos próximos meses. Em termos políticos, para além da instabilidade provocada pelo novo governo italiano, na segunda metade deste ano irão ocorrer eleições presidenciais no Brasil e eleições intercalares nos Estados Unidos. E, por outro lado, a possibilidade de uma guerra comercial global constitui uma ameaça real para os mercados por via da redução dos resultados das empresas. Concluindo, apesar da fase adiantada do ciclo económico e dos riscos atrás enumerados, na nossa opinião e de acordo com as previsões de vários organismos oficiais, o risco de recessão económica permanece baixo, pelo menos no curto prazo. Desta forma, as ações e as obrigações, nomeadamente o high yield e a dívida emergente, permanecem as classes de ativos com melhores perspectivas de rendibilidade, ainda que num cenário de maior volatilidade. Como tal, e como sempre aliás, a diversificação e a perspectiva de médio e longo prazo são fundamentais na obtenção de rendibilidades superiores.